Número 3. Deus colocou uma mensagem no meu coração simples e objetiva, amém? Amém. E essa mensagem tem queimado o meu coração já há alguns dias. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Todos encontraram? Amém. Amém? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo ele as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Senhor, a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. E nessa noite, Pai, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Pai, eu te peço, ministre o coração dos meus irmãos, Pai, e que nós venhamos ser ministrados nessa noite. Não somente como ouvintes, ó Pai, mas que essa palavra venha entrar pelos nossos ouvidos, descer ao nosso coração, e que quando nós remoemos ela no nosso coração, que nós venhamos praticar essa palavra, porque é palavra de vida, é palavra eterna. Assim eu te louvo e te agradeço. Usa, Senhor, a minha vida nessa noite como instrumento nas Tuas mãos. Amém? Amém. Irmãos, é sabido de todos, ou se não todos, né, que Moisés ele nasce num contexto muito difícil. O contexto no qual Moisés nasce é sobre um decreto sobre todos os filhos dos hebreus, e esse decreto era um decreto que todo menino homem que nascesse, ele deveria ser lançado no rio. Amém? É constrangedor, mas amém. Isso é porque eu faço parte da mídia, irmãos. Ai, Jesus, me ajuda. Então, né, Moisés ele nasce nesse contexto. Mas sua mãe e seu pai, eles foram muito corajosos, porque eles foram contra o decreto do rei. Eles esconderam o menino. Irmãos, e aqui já nós começamos a refletir. Porque você que tem um pai, você que tem uma mãe cristã, como no meu caso, foi através das orações dela que me manteve de pé. Tem uma frase que é muito verdade: mães de joelhos e filhos de pé. Irmãos, e quando nós temos esse privilégio de ter alguém, mesmo que seja mãe, mesmo que seja pai, mesmo que seja irmão, mesmo que seja um filho, intercedendo por nós, é algo poderoso, é algo maravilhoso, porque a oração, o clamor dos nossos nos esconde de decretos contra as nossas vidas, que muitas vezes vem para nos roubar, muitas vezes vem para causar destruição nas nossas vidas. E com Moisés ele não foi diferente, porque o decreto para Moisés era um decreto de morte. Talvez você está aqui nessa noite exatamente porque tem alguém que está orando por você. Pode ser que o inimigo tem tentado decretar a sua vida, tem tentado ceifar a sua vida, mas por causa
dessa oração, por causa dessa pessoa que está com o joelho dobrado em seu favor, o inimigo ainda não ceifou a sua vida. Irmãos, eu estou sentindo a presença muito forte aqui. Feche os seus olhos nesse momento. Deus, eu quero repreender, Pai, nessa noite aqui, todo decreto de morte sobre vidas que estão aqui nessa noite, Pai. Se havia algum decreto de morte, Pai, eu repreendo nessa noite, em nome de Jesus. Se havia decreto de morte de algum ente querido, de algum dos meus irmãos que está aqui nessa noite, eu repreendo em nome de Jesus, porque essa pessoa que está aqui nessa noite está representando o reino, está representando aquele que vai interceder para que nenhum mal chegue na sua casa, na sua família, no seu ente querido, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Deus está falando com um crente aqui nessa noite, irmãos. E Moisés, ele é escondido, mas chega um certo determinado tempo que não dá mais para esconder. E o que seus pais fazem? Preparam um cesto com betume, impermeabiliza ali aquele cesto ou piche e coloca o menino naquele cestinho. E naquele cestinho ele coloca no rio. E aquele cestinho com aquele menino começa a descer o rio. E nesse inteirinho, o que acontece? A mãe ou a filha de Faraó vai se banhar no rio. E a irmã de Moisés vai acompanhando para ver o que iria acontecer. O que acontece? A filha de Faraó vê aquele cesto e a Bíblia vai dizer que ela se afeiçoa por aquele menino. Irmãos, quando Deus tem algo nas nossas vidas, você pode ter decreto de morte. Quando Deus tem algo na sua vida, você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, você pode fugir, mas sabe o que o salmista diz? Se eu for no alto monte, lá Ele está. Se eu for no mais profundo abismo, ali Ele também está. Então, meus irmãos, facilita. Não fica correndo não. Não fica fugindo não. Não adianta nós fugirmos e queremos nos esconder do Senhor, porque vai chegar a hora que Ele vai nos pegar. E a coisa linda, porque nós vamos ver Paulo. Ele chega, ele era o perseguidor da igreja, irmãos. O desejo dele era o que? Era perseguir os cristãos, prender. E o que acontece? Agora eu vou pegar alguns irmãos que estão lá em Damasco. E ele vai, aquele fervor, hoje eu vou prender aqueles que fugiram de Jerusalém, mas eu vou atrás deles, e vai. Mas mal sabia que quem ele iria encontrar lá não era aquele que ele estava perseguindo. Ele não ia prender, não. Pelo contrário,
Quando ele está caminhando, a luz brilha. E quando a luz brilha, irmão, para as nossas vidas, nós ficamos cegos para as coisas desse mundo e começamos a abrir os nossos olhos para as coisas do céu. Quando a luz brilha, Deus vem. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo já, quem és? És tu, Senhor? Ele já identificou quem que ele era. E é da mesma forma nas nossas vidas. Quando Deus vem em nossa direção, irmãos, não tem como nós não reconhecer a sua voz, não tem como nós não sabermos quem Ele é, não tem como, irmão, é algo fantástico quando nós temos um encontro com Ele. E nessa noite Ele quer encontrar pessoas aqui neste lugar. Nessa noite Ele quer não só encontrar, mas Ele quer gerar uma metanoia nessa noite, uma transformação de mente, dar uma nova mentalidade para as nossas vidas, assim como Paulo teve. Então, irmãos, quando Deus quer, Ele faz. E Ele vai fazer aqui nessa noite, amém? E quando a filha de Faraó se afeiçoou pelo menino, a sua irmã chega bem perto e fala: eu sei quem pode cuidar desse menino, quer que eu vá chamar? A mulher de Faraó achou interessante e falou assim: vai lá chamar. E a menina vai e chama quem? A mãe de Moisés. Olha como que Deus é. Havia um decreto de morte para o filho dela, e Deus pega e fala assim: não, esse menino é diferente, esse menino é especial. O que eu vou fazer? Eu vou planejar, né, para que a própria mãe cuide do menino. Irmãos, aqui eu vejo o cuidado de Deus. E quando nós falamos de cuidado de Deus, irmãos, Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Irmãos, Ele não deixa nada em falta. Quando Ele planejou as nossas vidas, aquilo que nós iríamos trilhar, Ele planejou para que eu e você pudéssemos viver algo sobrenatural com Ele. E se eu e você seguirmos os preceitos para o qual Ele desejou para cada um de nós, não tem como nós sofrermos, porque a palavra vai nos dizer o quê? O meu povo, ele padece por falta de conhecimento. Então, quanto menos nós conhecemos quem é o nosso Criador, mais nós vamos padecer. Mas a partir do momento que eu e você conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, como diz Oséias, o que vai acontecer? Nós vamos viver o quê? Aquilo que o olho não, o ouvido nem, e que não subiu ao coração. São essas coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Irmão, Deus cuida de nós. Mas nós queremos ser cuidado por Ele? Ele cuida. Mas na maioria das vezes, eu e você saímos da rota. E quando nós saímos da rota, o que acontece? Padecemos. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz
Se eu sair, ó, Jesus, Ele é o caminho, Ele é o caminho, mas muitos querem andar fora dele. Ele é a verdade, mas as pessoas preferem a mentira. Ele é a vida, mas muitas pessoas preferem a morte. Então, vamos deixarmos ser cuidados por Ele. Amém? E é maravilhoso porque a mãe cuida dele até uma certa idade. E eu imagino a cena, irmãos. Ela com a criança indo entregar o seu filho para Faraó, para a filha de Faraó. Porque a partir daquele dia ele ia ser cuidado, ele ia ser se tornar o quê? Um príncipe no Egito. Imagino como que aquela mãe sofreu naquele momento. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração acerca de que quando nós temos um chamado, nós precisamos o quê? Entregar algumas coisas. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. E muitas vezes aquilo que nós vamos entregar vai doer. Muitas vezes aquilo que nós vamos entregar é algo que nós não queríamos entregar. Muitas vezes é coisa tão dolorido que nós vamos querer o quê? Ficar conosco. Imagina Abraão. Pai, tá aqui o cutelo, pai. Tá aqui a lenha. Mas e o cordeiro? Mas e o cordeiro? Quem que Abraão estava levando para ser o sacrifício? O próprio filho. Mas aí Abraão, ele fala: meu filho, Deus proverá. Irmão, quando nós entendemos que oferecer é melhor do que sacrificar, nós entendemos que com Jesus, aquele que perde, ganha. Aquele que morre, vive. Essa é a matemática de Deus. E muitas vezes a nossa matemática é o quê? É sempre querer ganhar, é nunca querer perder. Mas nessa noite Deus está falando para mim e para você: entrega. Entrega. Entrega a sua vida para Jesus. E o mais Ele fará. Entrega aquilo que está causando o quê? Separação entre você e Deus. Sabe? Aquilo que você sabe que está quebrando a sua comunhão com Ele. Entrega. Entrega. Entrega nessa noite ao Senhor. Vai doer, mas vai valer a pena. E Moisés, ele cresce. E um certo dia ele vê 2 hebreus discutindo, brigando ali. Ele vai e... não, antes disso ele vê um soldado egípcio, né, maltratando um hebreu. Como que era da sua nacionalidade, né? Entra aquele negócio do sangue, né? Ele foi e defendeu o hebreu e acabou matando o egípcio e enterrou o soldado ali. Ele achou que ninguém tinha visto. Aí no outro dia ele foi, estava indo lá e viu 2 hebreus
Ele foi assim, apartar a briga ali, a discussão, e falou assim: ó, vocês dois são irmãos aqui, vocês vão ficar brigando por aqui e tal. Ah, Moisés, você vai fazer comigo igual que você fez para aquele soldado ontem lá? E ele viu que já tinham descoberto que ele havia matado o soldado. Foi quando ele foge. Ele foge, irmãos. Processos. Muitas vezes no processo nós vamos precisar o quê? Sair de cena. E muitas vezes nós pensamos que quando nós precisamos sair de cena, muitas vezes nós pensamos o quê? Que Deus nos abandonou. Mas não. Muitas vezes sair de cena faz parte do processo. Muitas vezes você trabalhando no escondido, só nos bastidores, sabe, Maurício? Deus vai te usar também. Porque ele chega num poço, e está ali naquele poço ali, e de repente vem as filhas de Jetro. E vem uns outros pastores de ovelha também, vem querer fazer uma graça, ele defende elas, né? Dá de beber para elas, tira água para elas, para as ovelhas, para os camelos também ali. E ele fica por ali, e as mulheres chegam mais rápidas, as filhas de Jetro chegam mais rápido na casa. E ele estranha, fala assim: mas o que aconteceu dessa vez? Vocês chegaram tão cedo aqui hoje? Ela fala assim: não, teve um egípcio lá que me ajudou a tirar essa água aqui. Já falou assim: mas cadê ele? Por que vocês não falou para eles virem também? Foi quando elas mandaram chamar, para resumir a história, para a gente ganhar tempo. Moisés chega na casa de Jetro, passa uns dias ali, e vai ficando por ali, né? Casa com a filha de Jetro e começa a se tornar o quê? Pastor de ovelha. Irmãos, e isso é maravilhoso. Porque ele aprendeu a cuidar das ovelhas. Durante 40 anos ele ficou ali naquela região, pastoreando as ovelhas. E para você pastorear ovelhas não é fácil, irmão. Porque você tem que ganhar a confiança delas. Você vai ter que tirar o quê? Os carrapichos delas. Só Deus sabe o que os pastores passam nesse sentido, para nos ajudar, para nos auxiliar, para tirar os nossos carrapichos, né? Porque ser humano é difícil, irmão. Cada um tem uma personalidade, não é fácil. E Deus começou a preparar Moisés ali, pastoreando as ovelhas, porque ele ia lidar com um povo muito difícil lá na frente. E o texto que eu li com vocês, irmão, me chamou muito a atenção. Sabe quando o texto, o verso, ele solta aos nossos olhos, Maurício? Por quê? Porque ele vai falar assim, que certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Olha a responsabilidade dos pastores, a responsabilidade da liderança. É não só ser conduzidos até o monte de Deus, mas é o que? Permanecer no monte de Deus. Mas e aí? E aí, quando ele chega ali no monte de Deus, ele olha e ele vê uma sarça, irmãos, pegando fogo. Mas no deserto, por ser muito quente, isso é normal. É normal isso acontecer. Mas o que não é normal é o quê? A sarça queimar
e não se consumir. Isso não é normal. E ele fica maravilhado. Ele fala: mas olha aquela sarça, ela queima, mas ela não se consome. Eu vou chegar de perto para ver essa maravilha. Irmão, quando nós começamos a desenvolver um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, quando nós entendemos quão maravilhoso é o que? Gastar tempo com Ele, no nosso quarto, até mesmo na pia, lavando louça, varrendo a casa, dirigindo, que é o meu caso, a sarça começa a queimar, irmãos. E aquele lugar ali se torna um lugar onde a glória de Deus enche. E nós começamos a sentir a presença do Senhor, a chorar, a glorificar, a exaltar Ele de uma tal forma, que é um lugar onde nós não queremos sair mais. Você já teve essa experiência de passar momentos com Deus assim? Falar assim: Deus, a presença me basta, ou a tua graça me basta, e a tua presença é o meu maior prazer. Irmãos, e nós precisamos desenvolver isso. A nossa vida é tão corrida, nós temos tempo para tantas coisas, mas nós estamos perdendo o hábito de gastar tempo com Ele. Como dizem Cantares: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quando você ama, quando você está apaixonado, você quer estar próximo daquela pessoa, não vê a hora de encontrar com aquela pessoa. E isso tem que ser também com o nosso amado, o amado das nossas almas. O salmista, ele vai falar, eu sempre cito isso, que eu pedi uma coisa e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias e contemplar a sua beleza e aprender no seu templo. O desejo do salmista era o quê? Era gastar tempo com Deus, é estar com Ele. Irmãos, isso é maravilhoso, porque quanto mais tempo nós gastamos com Ele, mais Ele se revela a nós, mas Ele mostra para nós a sua vontade, os planos que Ele tem para conosco, que são planos de paz e não de mal. Normalmente, quando as pessoas estão vivendo o dia mal na vida delas, muitas vezes é porque elas estão distante de Deus. Mas quando nós estamos com Deus, até o dia mal se torna bom. Sabe por quê? Porque a sua vara e o seu cajado nos consola. E quando a nossa alma está angustiada, Ele vem com o bálsamo dele e fala: filho meu, eu te amo. Filho meu, eu te guardo. Filho meu, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isso, irmão, não tem coisa melhor. E Moisés, ele começa a se aproximar, pois quando nós começamos a contemplar ao Senhor, quando nós começamos a sentir a presença dEle, nós vemos o quão maravilhoso é, que a cada vez nós vamos o quê? Querer mais. Cada vez nós vamos ter mais
fome. Cada vez nós vamos ter mais sede. E Ele vai se aproximando. E chega um certo tempo que Deus fala assim: Moisés, dá uma segurada aí, porque o lugar que você está não é um lugar qualquer, é um lugar santo. Tira, Moisés, a sandália dos seus pés. E ele começa a delegar para Moisés qual era o plano, qual era o objetivo para Moisés. Moisés, eu tenho ouvido a opressão do meu povo. O meu povo, ele tem clamado, ele tem chorado, ele tem gemido, ele tem sido afligido pelo Egito. E eu vou usar você para libertar o meu povo. Irmãos, e é isso que Deus fala para mim e para você nessa noite. Como que está o seu coração? Como que está a sua mente? O que você tem clamado diante do Senhor? Porque os nossos clamores têm chegado diante do Senhor. E na melhor hora Ele vai realizar o desejo dos nossos corações. Mas para Moisés aqui foi algo muito específico, porque Deus estava levantando ele para ser um líder. E nessa noite Deus, Ele quer levantar eu e você para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu e você, nós estamos aqui com um propósito, um único objetivo, porque na maioria das vezes nós queremos só para nós. Muitas vezes nós queremos a bênção para nós, a bênção para nossa casa, a bênção para nossa família. Mas a partir do momento que nós entendemos que não é para nós, mas é para o outro, Deus vai começar a fazer para nós. Irmãos, e não tem coisa mais gratificante do que você ver Deus agindo na vida do outro. Nós que estamos liderando células, quando nós vemos uma pessoa que chega na célula, que talvez estava com o casamento destruído, ou estava numa situação difícil, e quando ele começa a caminhar conosco, e nós começamos a ver o agir de Deus na vida dessa pessoa, não tem nada mais gratificante do que isso, de você ser canal de bênção na vida de outras pessoas. E Deus estava levantando Moisés para isso, ó, você vai lá. E com Moisés não foi diferente. Na maioria das vezes nós somos que nem Moisés, mas quem sou eu? Não é? Muitas vezes Deus promete algo para as nossas vidas e nós falamos o quê? Mas quem sou eu? Eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei me expressar. Mas Deus fala para mim e para você a mesma coisa que falou para Moisés. Ei, Léo, eu estou contigo. Ei, Maurício, eu estou contigo. Ei, meu irmão, minha irmã, eu estou contigo. Pode ser que o medo possa bater, a insegurança, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo, Ele vai fazer através de você. E nós vamos viver milagres extraordinários. Sabe por quê? Porque quando Deus fala para Moisés, Moisés, qual que é a frase que Ele fala? Eis-me aqui. Então, se eu e você nessa noite falarmos, eis-me aqui, Ele vai fazer. Você está comigo nessa noite? Se coloque de pé. Número 3.
Deus colocou uma mensagem no meu coração simples e objetiva, amém? E essa mensagem tem queimado o meu coração já há alguns dias. Êxodo do capítulo 3, versículo 1. Todos encontraram? Amém? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo ele as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Senhor, a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, Senhor. E nessa noite, Pai, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Pai, eu te peço, ministre ao coração dos meus irmãos, Pai, e que nós venhamos ser ministrados nessa noite, não somente como ouvintes, ó Pai, mas que essa palavra venha entrar pelos nossos ouvidos, descer ao nosso coração, e que quando nós remoemos ela no nosso coração, que nós venhamos praticar essa palavra, porque é palavra de vida, é palavra eterna. Assim eu te louvo e te agradeço. Usa, Senhor, a minha vida nessa noite como instrumento nas Tuas mãos. Amém? Amém. Irmãos, é sabido de todos, ou se não todos, né, que Moisés ele nasce num contexto muito difícil. O contexto no qual Moisés nasce é sobre um decreto sobre todos os filhos dos hebreus, e esse decreto era um decreto que todo menino homem que nascesse, ele deveria ser lançado no rio. Amém? É constrangedor, mas amém. Isso é porque eu faço parte da mídia, irmãos. Ai, Jesus, me ajuda. Então, né, Moisés ele nasce nesse contexto. Mas sua mãe e seu pai, eles foram muito corajosos, porque eles foram contra o decreto do rei. Eles esconderam o menino. Irmãos, e aqui já nós começamos a refletir. Porque você que tem um pai, você que tem uma mãe cristã, como no meu caso, foi através das orações dela que me manteve de pé. Tem uma frase que é muito verdade: mães de joelhos e filhos de pé. Irmãos, e quando nós temos esse privilégio de ter alguém, mesmo que seja mãe, mesmo que seja pai, mesmo que seja irmão, mesmo que seja um filho, intercedendo por nós, é algo poderoso, é algo maravilhoso, porque a oração, o clamor dos nossos nos esconde de decretos contra as nossas vidas, que muitas vezes vem para nos roubar, muitas vezes vem para causar destruição nas nossas vidas. E com Moisés ele não foi diferente, porque o decreto para Moisés era um decreto de morte. Talvez você está aqui nessa noite exatamente porque tem alguém que está orando por você. Pode ser que o inimigo tem tentado decretar a sua vida, tem tentado ceifar a sua vida, mas por causa dessa oração,
por causa dessa pessoa que está com o joelho dobrado em seu favor, o inimigo ainda não ceifou a sua vida. Irmãos, eu estou sentindo a presença muito forte aqui. Feche os seus olhos nesse momento. Deus, eu quero repreender, Pai, nessa noite aqui, todo decreto de morte sobre vidas que estão aqui nessa noite, Pai. Se havia algum decreto de morte, Pai, eu repreendo nessa noite, em nome de Jesus. Se havia decreto de morte de algum ente querido, de algum dos meus irmãos que está aqui nessa noite, eu repreendo em nome de Jesus, porque essa pessoa que está aqui nessa noite está representando o reino, está representando aquele que vai interceder para que nenhum mal chegue na sua casa, na sua família, no seu ente querido, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Deus está falando com um crente aqui nessa noite, irmãos. E Moisés, ele é escondido, mas chega um certo determinado tempo que não dá mais para esconder. E o que seus pais fazem? Preparam um cesto com betume, impermeabiliza ali aquele cesto ou piche e coloca o menino naquele cestinho. E naquele cestinho ele coloca no rio. E aquele cestinho com aquele menino começa a descer o rio. E nesse inteirinho, o que acontece? A mãe ou a filha de Faraó vai se banhar no rio. E a irmã de Moisés vai acompanhando para ver o que iria acontecer. O que acontece? A filha de Faraó vê aquele cesto e a Bíblia vai dizer que ela se afeiçoa por aquele menino. Irmãos, quando Deus tem algo nas nossas vidas, você pode ter decreto de morte. Quando Deus tem algo na sua vida, você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, você pode fugir, mas sabe o que o salmista diz? Se eu for no alto monte, lá Ele está. Se eu for no mais profundo abismo, ali Ele também está. Então, meus irmãos, facilita. Não fica correndo não. Não fica fugindo não. Não adianta nós fugirmos e queremos nos esconder do Senhor, porque vai chegar a hora que Ele vai nos pegar. E a coisa linda, porque nós vamos ver Paulo. Ele chega, ele era o perseguidor da igreja, irmãos. O desejo dele era o que? Era perseguir os cristãos, prender. E o que acontece? Agora eu vou pegar alguns irmãos que estão lá em Damasco. E ele vai, aquele fervor, hoje eu vou prender aqueles que fugiram de Jerusalém, mas eu vou atrás deles, e vai. Mas mal sabia que quem ele iria encontrar lá não era aquele que ele estava perseguindo. Ele não ia prender não, pelo contrário, quando ele está caminhando, a luz brilha
E quando a luz brilha, irmão, para as nossas vidas, nós ficamos cegos para as coisas desse mundo e começamos a abrir os nossos olhos para as coisas do céu. Quando a luz brilha, Deus vem. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo já, quem és? És tu, Senhor? Ele já identificou quem que ele era. E é da mesma forma nas nossas vidas. Quando Deus vem em nossa direção, irmãos, não tem como nós não reconhecer a sua voz, não tem como nós não sabermos quem Ele é, não tem como, irmão, é algo fantástico. Quando nós temos um encontro com Ele. E nessa noite, Ele quer encontrar pessoas aqui neste lugar. Nessa noite, Ele quer não só encontrar, mas Ele quer gerar uma metanoia nessa noite, uma transformação de mente, dar uma nova mentalidade para as nossas vidas, assim como Paulo teve. Então, irmãos, quando Deus quer, Ele faz. E Ele vai fazer aqui nessa noite, amém? E quando a filha de Faraó se afeiçoou pelo menino, a sua irmã chega bem perto e fala: eu sei quem pode cuidar desse menino, quer que eu vá chamar? A mulher de Faraó achou interessante e falou assim: vai lá chamar. E a menina vai e chama quem? A mãe de Moisés. Olha como que Deus é. Havia um decreto de morte para o filho dela, e Deus pega e fala assim: não, esse menino é diferente, esse menino é especial. O que eu vou fazer? Eu vou planejar, né, para que a própria mãe cuide do menino. Irmãos, aqui eu vejo o cuidado de Deus. E quando nós falamos de cuidado de Deus, irmãos, Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Irmãos, Ele não deixa nada em falta. Quando Ele planejou as nossas vidas, aquilo que nós iríamos trilhar, Ele planejou para que eu e você pudéssemos viver algo sobrenatural com Ele. E se eu e você seguirmos os preceitos para o qual Ele desejou para cada um de nós, não tem como nós sofrermos, porque a palavra vai nos dizer o quê? O meu povo, ele padece por falta de conhecimento. Então, quanto menos nós conhecemos quem é o nosso Criador, mais nós vamos padecer. Mas a partir do momento que eu e você conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, como diz Oséias, o que vai acontecer? Nós vamos viver o quê? Aquilo que o olho não, o ouvido nem, e que não subiu ao coração. São essas coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Irmão, Deus cuida de nós. Mas nós queremos ser cuidado por Ele? Ele cuida. Mas na maioria das vezes, eu e você saímos da rota. E quando nós saímos da rota, o que acontece? Padecemos. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz, se eu sair,
Ó, Jesus, ele é o caminho. Ele é o caminho, mas muitos querem andar fora dele. Ele é a verdade, mas as pessoas preferem a mentira. Ele é a vida, mas muitas pessoas preferem a morte. Então, vamos deixarmos ser cuidados por Ele. Amém? E é maravilhoso porque a mãe cuida dele até uma certa idade. E eu imagino a cena, irmãos. Ela com a criança indo entregar o seu filho para Faraó, para a filha de Faraó. Porque a partir daquele dia ele ia ser cuidado, ele ia ser se tornar o quê? Um príncipe no Egito. Imagino como que aquela mãe sofreu naquele momento. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração acerca de que quando nós temos um chamado, nós precisamos o quê? Entregar algumas coisas. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. E muitas vezes aquilo que nós vamos entregar vai doer. Muitas vezes aquilo que nós vamos entregar é algo que nós não queríamos entregar. Muitas vezes é coisa tão dolorido que nós vamos querer o quê? Ficar conosco. Imagina Abraão. Pai, tá aqui o cutelo, pai. Tá aqui a lenha. Mas e o cordeiro? Mas e o cordeiro? Quem que Abraão estava levando para ser o sacrifício? O próprio filho. Mas aí Abraão, ele fala: meu filho, Deus proverá. Irmão, quando nós entendemos que oferecer é melhor do que sacrificar, nós entendemos que com Jesus, aquele que perde, ganha. Aquele que morre, vive. Essa é a matemática de Deus. E muitas vezes a nossa matemática é o quê? É sempre querer ganhar, é nunca querer perder. Mas nessa noite Deus está falando para mim e para você: entrega. Entrega. Entrega a sua vida para Jesus. E o mais Ele fará. Entrega aquilo que está causando o quê? Separação entre você e Deus. Sabe? Aquilo que você sabe que está quebrando a sua comunhão com Ele. Entrega. Entrega. Entrega nessa noite ao Senhor. Vai doer, mas vai valer a pena. E Moisés, ele cresce. E um certo dia ele vê 2 hebreus discutindo, brigando ali. Ele vai e... Não, antes disso ele vê um soldado egípcio, maltratando um hebreu. Como que era da sua nacionalidade, entra aquele negócio do sangue, Ele foi e defendeu o hebreu e acabou matando o egípcio e enterrou o soldado ali. Ele achou que ninguém tinha visto. Aí no outro dia ele foi, estava indo lá e viu 2 hebreus. Ele foi assim, apartar a briga ali, a discussão, e falou assim: vocês 2 são
são irmãos aqui, vocês vão ficar brigando por quê e tal. Moisés, você vai fazer comigo igual que você fez para aquele soldado ontem lá? E ele viu que já tinham descoberto que ele havia matado o soldado. Foi quando ele foge. Ele foge, irmãos. Processos. Muitas vezes no processo nós vamos precisar o quê? Sair de cena. E muitas vezes nós pensamos que quando nós precisamos sair de cena, muitas vezes nós pensamos o quê? Que Deus nos abandonou. Mas não. Muitas vezes sair de cena faz parte do processo. Muitas vezes você trabalhando no escondido, só nos bastidores, sabe, Maurício? Deus vai te usar também. Porque ele chega num poço e está ali naquele poço ali, e de repente vem as filhas de Jetro e vem uns outros pastores de ovelha também, vem querer fazer uma graça. Ele defende elas, né? Dá de beber para elas, tira água para elas, para as ovelhas, para os camelos também ali. E ele fica por ali. E as mulheres chegam mais rápidas, as filhas de Jetro chegam mais rápido na casa. E ele estranha, fala assim: mas o que aconteceu dessa vez? Vocês chegaram tão cedo aqui hoje? Ela fala assim: não, teve um egípcio lá que me ajudou a tirar essa água aqui. Já falou assim: mas cadê ele? Por que vocês não falou para eles virem também? Foi quando elas mandaram chamar, para resumir a história, para a gente ganhar tempo. Moisés chega na casa de Jetro, passa uns dias ali, e vai ficando por ali, né? Casa com a filha de Jetro, e começa a se tornar o quê? Pastor de ovelha. Irmãos, e isso é maravilhoso. Porque ele aprendeu a cuidar das ovelhas. Durante 40 anos ele ficou ali, naquela região, pastoreando as ovelhas. E para você pastorear ovelhas, não é fácil, irmão. Por quê? Você tem que ganhar a confiança delas. Você vai ter que tirar o quê? Os carrapichos delas. Só Deus sabe o que os pastores passam nesse sentido, para nos ajudar, para nos auxiliar, para tirar os nossos carrapichos, né? Porque ser humano é difícil, irmão. Cada um tem uma personalidade, não é fácil. E Deus começou a preparar Moisés ali, pastoreando as ovelhas, porque ele ia lidar com um povo muito difícil lá na frente. E o texto que eu li com vocês, irmão, me chamou muito a atenção. Sabe quando o texto, o verso, ele solta aos nossos olhos, Maurício? Por quê? Porque ele vai falar assim, que certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Olha a responsabilidade dos pastores, a responsabilidade da liderança. É não só ser conduzidos até o monte de Deus, mas é o que? Permanecer no monte de Deus. Mas e aí? E aí, quando ele chega ali no monte de Deus, ele olha e ele vê uma sarça, irmãos, pegando fogo. Mas no deserto, por ser muito quente, isso é normal. É normal isso acontecer. Mas o que não é normal é o quê? A sarça queimar e não se consumir. Isso não é normal.
E ele fica maravilhado. Ele fala: mas olha aquela sarça, ela queima, mas ela não se consome. Eu vou chegar de perto para ver essa maravilha. Irmão, quando nós começamos a desenvolver um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, quando nós entendemos quão maravilhoso é o que? Gastar tempo com Ele, no nosso quarto, até mesmo na pia, lavando louça, varrendo a casa, dirigindo, que é o meu caso, a sarça começa a queimar, irmãos. E aquele lugar ali se torna um lugar onde a glória de Deus enche. E nós começamos a sentir a presença do Senhor, a chorar, a glorificar, a exaltar Ele de uma tal forma, que é um lugar onde nós não queremos sair mais. Você já teve essa experiência de passar momentos com Deus assim? Falar assim: Deus, a presença me basta, ou a tua graça me basta, e a tua presença é o meu maior prazer. Irmãos, e nós precisamos desenvolver isso. A nossa vida é tão corrida, nós temos tempo para tantas coisas, mas nós estamos perdendo o hábito de gastar tempo com Ele. Como dizem Cantares: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Quando você ama, quando você está apaixonado, você quer estar próximo daquela pessoa, não vê a hora de encontrar com aquela pessoa, e isso tem que ser também com o nosso amado, o amado das nossas almas. O salmista, ele vai falar, eu sempre cito isso, que eu pedi uma coisa e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias e contemplar a sua beleza e aprender no seu templo. O desejo do salmista era o quê? Era gastar tempo com Deus, é estar com Ele. Irmãos, isso é maravilhoso, porque quanto mais tempo nós gastamos com Ele, mais Ele se revela a nós, mas Ele mostra para nós a sua vontade, os planos que Ele tem para conosco, que são planos de paz e não de mal. Normalmente, quando as pessoas estão vivendo o dia mal na vida delas, muitas vezes é porque elas estão distante de Deus. Mas quando nós estamos com Deus, até o dia mal se torna bom. Sabe por quê? Porque a sua vara e o seu cajado nos consola. E quando a nossa alma está angustiada, Ele vem com o bálsamo dele e fala: filho meu, eu te amo. Filho meu, eu te guardo. Filho meu, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isso, irmão, não tem coisa melhor. E Moisés, ele começa a se aproximar, pois quando nós começamos a contemplar ao Senhor, quando nós começamos a sentir a presença dEle, nós vemos o quão maravilhoso é, que a cada vez nós vamos o quê? Querer mais. Cada vez nós vamos ter mais fome. Cada vez nós vamos ter mais sede. E Ele vai se aproximando. E chega um certo tempo que Deus fala assim:
Moisés, dá uma segurada aí, porque o lugar que você está não é um lugar qualquer, é um lugar santo. Tira, Moisés, a sandália dos seus pés. E ele começa a delegar para Moisés qual era o plano, qual era o objetivo para Moisés. Moisés, eu tenho ouvido a opressão do meu povo. O meu povo, ele tem clamado, ele tem chorado, ele tem gemido, ele tem sido afligido pelo Egito. E eu vou usar você para libertar o meu povo. Irmãos, e é isso que Deus fala para mim e para você nessa noite. Como que está o seu coração? Como que está a sua mente? O que você tem clamado diante do Senhor? Porque os nossos clamores têm chegado diante do Senhor. E na melhor hora Ele vai realizar o desejo dos nossos corações. Mas para Moisés aqui foi algo muito específico, porque Deus estava levantando ele para ser um líder. E nessa noite Deus, Ele quer levantar eu e você para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu e você, nós estamos aqui com um propósito, um único objetivo, porque na maioria das vezes nós queremos só para nós. Muitas vezes nós queremos a bênção para nós, a bênção para nossa casa, a bênção para nossa família. Mas a partir do momento que nós entendemos que não é para nós, mas é para o outro, Deus vai começar a fazer para nós. Irmãos, e não tem coisa mais gratificante do que você ver Deus agindo na vida do outro. Nós que estamos liderando células, quando nós vemos uma pessoa que chega na célula, que talvez estava com o casamento destruído, ou estava numa situação difícil, e quando ele começa a caminhar conosco, e nós começamos a ver o agir de Deus na vida dessa pessoa, não tem nada mais gratificante do que isso, de você ser canal de bênção na vida de outras pessoas. E Deus estava levantando Moisés para isso, você vai lá. E com Moisés não foi diferente. Na maioria das vezes nós somos que nem Moisés, mas quem sou eu? Não é? Muitas vezes Deus promete algo para as nossas vidas e nós falamos o quê? Mas quem sou eu? Eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei me expressar. Mas Deus fala para mim e para você a mesma coisa que falou para Moisés. Ei, Léo, eu estou contigo. Ei, Maurício, eu estou contigo. Ei, meu irmão, minha irmã, eu estou contigo. Pode ser que o medo possa bater, a insegurança, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo, Ele vai fazer através de você. E nós vamos viver milagres extraordinários. Sabe por quê? Porque quando Deus fala para Moisés, Moisés, qual que é a frase que Ele fala? Eis-me aqui. Então, se eu e você nessa noite falarmos, eis-me aqui, Ele vai fazer. Você está comigo nessa noite? Se coloque de pé.